Olá pessoal, hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 20, que tem 34 versículos. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar o estudo de hoje, Mateus capítulo 20, vamos começar aí então, lá no versículo 1, parábola dos trabalhadores da vinha. Temos uma parábola aqui, logo no início, vamos entender essa parábola. Diz assim, a palavra de Deus: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Vamos entender então aqui uma parábola que fala sobre o trabalho. Vocês já ouviram falar daquele ponto de chapa? Ponto de chapa era aquele lugar que ficava os trabalhadores esperando um trabalho, uma pessoa precisar de uma diária, e a pessoa então fica ali aguardando alguém passar e solicitar aquela força braçal. E assim na época da Bíblia também tinha esse costume. Na praça ficava trabalhadores, e pela manhã então passavam pessoas ali para buscar esses trabalhadores e levar a sua diária. Então Mateus capítulo 20 começa com essa história dos trabalhadores da vinha. Uma vinha é uma plantação de uva, e diz que então essa pessoa, né, esse dono, ele saiu de madrugada para assalariar, ou seja, para buscar pessoas para trabalhar na sua fazenda. E o combinado, diz o verso 2, ajustado 1 denário por dia, era o pagamento para aqueles homens que fossem trabalhar com ele. E assim, acompanha aí então na sua Bíblia, o verso Mateus 20, verso 3. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Mateus 25. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Então deixa eu explicar essa parábola aqui de Mateus 20. Nós temos aqui um proprietário que vai contratar pessoas para trabalhar na vinha. E ele vai bem cedinho, possivelmente ali em torno das 6 da manhã, e combina com o primeiro grupo 1 denário. 1 denário era um salário daquela época, uma diária. Eu nem sei quanto que é uma diária hoje, é muito relativo, mas vamos colocar aí R$100 por baixo, eu não sei, não tenho ideia. Então, o primeiro grupo, ele foi trabalhar às 6 horas da manhã, e o combinado era ganhar R$100. Só que daí depois vai outro grupo sendo contratado, um grupo que vai às 9 horas da manhã, ou seja, eles trabalharam menos horas, que fala aqui a 3ª hora. O relógio dos judeus não é igual ao nosso relógio, né? Eles falavam 3ª hora, né? 1ª hora. Você pega o versículo 1, né? O primeiro grupo foi de madrugada, saiu de madrugada. Vamos colocar então 5 horas da manhã. O segundo grupo fala 3ª hora. 3ª hora aqui a gente pode colocar talvez aí 9 horas da manhã. Depois outro grupo, hora sexta hora, vamos colocar aqui meio-dia.
E depois o outro grupo fala hora 1/10, talvez já lá no final da tarde. Então veja bem, essa parábola dos trabalhadores da vinha, a ideia é que aquele fazendeiro contratou 4 grupos, aqueles que foram bem cedinho trabalhar, e o combinado era ganhar 1 denário, que aí uma diária, vamos colocar R$100 por dia. O segundo grupo foi depois chamado às 9 da manhã, ou seja, trabalhou 3 horas a menos. O terceiro grupo foi meio-dia, ou seja, trabalhou meio período. E o quarto grupo foi já no final do dia, trabalhou talvez 2 horas. Então veja o que vai acontecer agora no verso 8, Mateus 28. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo até o primeiro. Aqui já é algo absurdo na parábola, né? Que quem vai começar a receber são os últimos, ou seja, aqueles que trabalharam menos vão receber primeiro. O 9, vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, ou seja, aqueles que foram de madrugada. Porém, também estes receberam o quê? 1 denário. Então veja, para a surpresa da turma, aqueles que foram chamados por último, finalzinho da tarde, foram lá, trabalharam 2 horas, eles foram os primeiros a receber e receberam 1 denário. E aqueles que foram de manhã cedo também receberam 1 denário, ou seja, todo mundo recebeu a mesma coisa. O verso 11. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa. Quem murmuravam? Os que trabalharam mais, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor. Então veja bem, aqueles que chegaram mais cedo foram o último a receber o denário e reclamaram, dizendo: por quê que eles ganharam igual a nós ganhamos? Eles trabalharam menos que nós. E vamos ver a resposta no verso 13, Mateus 20, 13. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar-te a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, os primeiros serão últimos, porque muitos serão chamados e poucos escolhidos. Então, vamos entender aqui a resposta do fazendeiro. O fazendeiro falou assim: você não combinou 1 denário de trabalho? Ele está conversando com os da primeira hora, aqueles que trabalharam mais tempo e os que foram mais cedo. Nós não combinamos 1 denário? Eu não te faço injustiça, eu te paguei 1 denário. Toma o que é teu e vai embora. Agora ele fala: agora, se eu quero dar 1 denário para os que trabalharam menos, o denário é meu. Se eu quero dar o que é meu, qual o problema? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Ou seja, o fazendeiro, na realidade, ele está mostrando o quê? Gentileza. Ele quis dar. Não tem nada a ver com a quantidade de trabalho ou de merecimento. Ele quis dar porque ele quis. Demonstrou bondade, mas despertou o quê? A avareza, a inveja nos que trabalharam mais. Porque eles trabalharam mais e falaram: poxa, mas a gente trabalhou mais. A gente merecia mais. Então, qual que é a aplicação dessa parábola? Essa parábola não tem nada a ver com leis trabalhistas, com horas trabalhadas. O que é o ensino nessa parábola é a questão da doutrina do mérito, a doutrina judaica do mérito. Ou seja, os judeus naquela época de Jesus acreditavam no mérito, acreditavam que deveriam ser recompensados, sempre recompensados pelo que eles faziam por Deus. E na realidade, o que Jesus está dizendo aqui para eles é que todos podem receber essa recompensa, não importa se é judeu, se é gentil, se trabalhou mais, se trabalhou menos, se foi chamado primeiro como judeus, né, que receberam essa primazia. Então, não importa. Por exemplo, na Bíblia nós temos homens como Timóteo,
que desde a sua infância bebem o leite da espiritualidade, e outros como aquele ladrão na cruz que foi salvo no último minuto do segundo tempo, numa cruz. Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, os dois receberam denário, tanto Timóteo quanto o ladrão na cruz. Os dois são salvos, os dois são aceitos como súditos do reino de Deus. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é que todos podem ser aceitos, serem recebidos, e não importa a quantidade de trabalho e o currículo que a pessoa tem nas suas obras, nos seus méritos. Esse é o ensino da parábola de Mateus capítulo 20, chamada a parábola dos trabalhadores da vinha. Espero que você tenha compreendido então essa parábola. Avançando o capítulo, Mateus 20, nossa proposta é estudar todo o capítulo. Jesus avisa sua morte. 17, terminou a parábola, verso 17: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Deixa eu explicar essa parte do capítulo. Aqui é a terceira vez em Mateus que Jesus fala da sua morte. Jesus falou no capítulo 16, no capítulo 17 e agora no capítulo 20. E quanto mais Jesus vai falando da sua morte, mais os discípulos estão confusos. Como assim? Jesus vai morrer? Vai ser crucificado? Eles não estavam entendendo nada. Quando Jesus falou a primeira vez da sua morte, Pedro repreendeu Jesus. Não, Senhor, tu não vai para a cruz. Jesus falou: arreda-te, Satanás. Na segunda vez que Jesus falou da sua morte e da sua cruz, no capítulo 17, 23, fala que os discípulos ficaram tristes. Então veja, eles não estão compreendendo. E agora, a terceira vez no Evangelho de Mateus que Jesus vai falar da sua morte e da sua ressurreição, agora vai haver uma disputa de glória pessoal, uma disputa de quem deve sentar ao lado do trono de Jesus. E então nós vamos ver aqui que eles não estavam entendendo nada, sobre o que seria essa morte. Vamos lá então, vamos ver que os discípulos estavam confusos. O pedido de uma mãe, verso 20, Mateus 20, 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Então veja bem, Jesus está falando da sua morte, que ele vai ser apedrejado, ele vai ser açoitado. O texto fala que o condenarão à morte, vai ser escarnecido, crucificado. E os discípulos estão brigando para quem vai sentar no trono, para quem vai ter glória, honra. Jesus já tinha falado para eles sobre a humildade. Jesus pegou uma criança nos seus braços e falou que eles deveriam ser como uma criança. Jesus já tinha falado que eles deveriam negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então, enquanto Jesus está falando sobre todo esse processo de cruz, de entrega, de sacrifício, de discipulado, o Tiago e João, a mãe de Tiago e João, eles queriam um lugar de primazia, um lugar, uma vaga, uma coroa. Eles, em vez da cruz, eles querem uma coroa. Olha o verso 22, Mateus 20, 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Eles não imaginavam, qual é o cálice que Jesus ia beber, um cálice de sangue, que era a sua morte. Eles não imaginavam que quem iria ocupar o lado direito e esquerdo eram 2 bandidos, 2 bandidos que ocuparam. E eles não entendiam. Verso 23, então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-la, porém para aqueles que está preparado por meu Pai.
Verso 24. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Veja que entre eles mesmos estão indignados. Os outros estão dizendo, poxa, vocês estão pedindo vaga no céu? A mãe de vocês está pedindo um cargo? Para que isso, gente? Então eles estão em conflito, eles mesmos estão tão perdidos. O verso 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus termina essa história dando exemplo para eles, que eles não devem ficar olhando para o exemplo dos governadores, os governadores romanos que amavam as posições de autoridade. Eles não devem ficar olhando para essas brigas pelo poder, mas ao contrário, ele diz: quem quiser ser grande, seja o que sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja o menor. Seja o menor. Então, Jesus mostra que o reino é contra a cultura, ele é a pirâmide de ponta cabeça. E eu vou finalizando aqui Mateus 20, a cura de 2 cegos, como é a nossa proposta, estudar todo o capítulo. Mateus 20, 29. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Interessante aqui que Jesus está a caminho de Jerusalém. É a última vez que ele está passando aqui por Jericó. Essa foi a última oportunidade que esses 2 cegos tiveram de falar com Jesus. E eles falam algo interessante. Eles falam: Jesus, Filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico. É o Messias, eles reconhecem Jesus como Messias. Interessante a reação da multidão, verso 31, mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ou seja, a multidão dizia: cala a boca, fica quieto. E eles clamavam mais e mais: Filho de Davi, Filho de Davi. Verso 32. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que nos abram os olhos. Interessante a pergunta de Jesus, e a resposta deles é bem clara, né? Eles não ficam em dúvida, eles querem ver. 34, condoído, né, ou compaixão de Jesus, Jesus tocou-lhe os olhos, imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Esses homens ali, 2 cegos, estavam à beira da estrada, mendigando, e Jesus então olha para eles e fala: o que vocês querem? A gente quer que os nossos olhos voltem a ver. E Jesus toca. Jesus fala aqui: Jesus tocou-lhe os olhos, né? Eles têm valor. Jesus não tem nojo, Jesus não está distante, não. Ele toca. É um gesto de compaixão, de amor, de cuidado, de afeto. E encerra o texto dizendo que eles foram seguindo Jesus, ou seja, viraram discípulos de Jesus. Assim finalizamos Mateus capítulo 20. Obrigado pela sua companhia, e a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Que Deus abençoe a todos.